livro de Jó, capítulos 1 e 2, até o verso 10 do capítulo 2. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe, e tudo quanto tem viverás, não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu no dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio ao mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavavam as jumentas, pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, e eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida.
Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um capo para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Falar nosso Deus, esse é o texto para a nossa meditação. O escritor C.S. Lewis, esse que escreveu as Crônicas de Nárnia e tantos outros livros que se tornaram também em desenhos e alguns chegaram à tela do cinema. Dentre os seus livros lançados, ele tem um chamado O Problema do Sofrimento Humano. E neste livro, o C.S. Lewis, ele procura explicar, à luz da palavra de Deus, do entendimento que ele tem também a respeito do sofrimento, por que o ser humano sofre. E é uma frase que chama a atenção, e que é uma frase que vem estampada logo no seu livro de cara, que é esta: se Deus é bom e todo-poderoso, por que permite que a sua criatura sofra? Se esse Deus, que ao criar o ser humano, o homem, a sua imagem e semelhança, é um Deus de todo amor, por que ele permite que a sua criatura, criada, formada, a sua imagem e semelhança, sofra? E vai um pouco mais além: se Deus é bom, por que ele permite que os seus servos, crentes, fiéis a ele, sofram? E além de sofrer também, venham perder todos os bens materiais. E não somente isso, mas também, em alguns casos, a própria vida. Se Deus é bom, por que então isto acontece? E C.S. Lewis, ele vai então procurar responder esta pergunta à luz do livro O Problema do Sofrimento Humano. Algumas pessoas, meus irmãos e queridos, pessoas não ligadas à igreja, outras pessoas firmes na fé, que conseguiram ao longo da caminhada construir um ideal, uma vida bem estabilizada, uma vida em plena comunhão com o Senhor, família também abençoada, mas que por uma coisa que aconteceu na vida, talvez uma ação permissiva de Deus, perderam tudo. Nós podemos buscar exemplos e mais exemplos de pessoas que estavam bem, pessoas que tinham os seus negócios e de repente tiveram uma queda muito brusca, mas suas vidas foram poupadas. E nós temos de pessoas que perderam praticamente tudo na vida. O livro de Jó, meus irmãos queridos, é um livro que algumas pessoas chegam a dizer que essa história não é uma história verdadeira. Mas às vezes eu me pergunto, se essa história não fosse uma história verdadeira, por que então Deus iria preservar justamente este livro? Por que Deus permitiria que a vida desse homem servisse assim então como exemplo para as nossas vidas? Quando nós lemos o livro de Jó, e aliás nós lançamos para a igreja, para o assunto desafio, para lermos desde segunda-feira até hoje o livro de Jó, para termos uma ideia de quem foi esse homem, dos problemas tão
cruciais, difíceis que ele passou, que ele teve que enfrentar na própria vida, na própria pele. Jó, você vai encontrar pequenas referências a respeito desse homem na Bíblia, mas esse livro ele foi escrito por Moisés. Moisés, servo de Deus, quando ele passou uma parte da sua vida, ou seja, 40 anos no deserto de Midian, foi quando ele conheceu a sua esposa Zípora, e aí então Moisés escreve a história deste homem no livro de Jó. Para termos uma ideia, Jó entraria praticamente ali a sua história em Gênesis no capítulo 11, antes da história de Abraão. Então Jó, ele é um pouco mais velho, antigo, do que Abraão. Então o capítulo 11, como diz Gênesis, ali nós encontraríamos a história de Jó. E Moisés, então, pelo tempo que ele passou no deserto, ele então escreve este livro, e o tema principal deste livro, como falamos aqui no início, é tentar responder algumas perguntas a respeito do problema do sofrimento humano. Por que pessoas boas sofrem? Por que as pessoas que servem a Deus perdem tudo o que conquistaram ao longo da caminhada? E às vezes o que leva a deixar a pessoa com muita raiva é que essas coisas às vezes acontecem, primeiro, a pessoas boas, segundo, a pessoas que servem a Deus. Ao passo que às vezes indagam, por que isso não acontece àquele marginal? Aquela pessoa que invadiu a casa de uma família e que fez mal àquela família? Por que aquela pessoa que lesa o Estado? Por que ela também não venha perder todos os seus bens, e até quem sabe também aí a própria vida? Este é o sentimento da humanidade, quando o pessoal vê essas coisas e vê tão somente o justo sofrendo. Alguém disse o seguinte, que Jó talvez na sua própria vida, ao conversar com os seus botões, talvez disse, se Deus me conhecesse profundamente, Ele não iria permitir que isso acontecesse com a minha vida. Na verdade, irmãos queridos, a história de Jó é uma história real. E o texto nos diz, então, há dois momentos aqui nessa história, diz que no instante em que os filhos de Deus, a ideia aqui é que essa história não acontece a princípio na terra, mas sim numa parte da região celestial, ou seja, nos céus. E quando isso acontece, diz o próprio texto que os filhos dos homens, ou seja, os próprios anjos, são os anjos aqui, essa referência que a Bíblia em si nos apresenta, eles estão diante de Deus, e nesse mesmo instante que estão na presença de Deus, também Satanás está presente. E Deus o indaga, de onde você vem? Isso nos mostra que Deus conhece perfeitamente, e que não é uma ilusão a figura do tentador. E ele então responde de passear pela terra e de rodear por ela. Eu estou caminhando, eu estou observando como é que as coisas estão. Eu estou vendo as pessoas. E aí então Deus diz, você conhece o meu servo Jó? Homem justo, homem íntegro, homem reto, que se desvia do mal. E o texto nos mostrou que Jó era um homem muito rico, o mais rico de todo o Oriente. E o diabo então diz, vai ser bobagem, o Senhor cercou de bens, e deu uma família bonita, ele tem 10 filhos e tudo mais, o cara é rico. Agora, se você descobrir que ele tem, você vai ver que ele vai blasfemar, ele vai falar mal na sua cara. Faça isto. E aí então Deus permite uma ação permissiva de Deus. Já no capítulo 2, assim novamente acontece. Isso porque Jó, ele perde tudo que tinha, mas Satanás, ele nunca está satisfeito. Ele quer sempre um pouco mais. E Deus faz a mesma pergunta, você observou o meu servo Jó? Olha, se você tocar no osso dele, na pele dele, e quem sabe também colocar nele uma doença, você vai ver se ele não vai falar mal do Senhor, vai blasfemar com certeza.
E aí, mais uma vez, então, Deus permite que isso venha acontecer. O que acontece aqui, irmãos, é que algumas pessoas chegam a dizer que Jó, quando passou por todo esse sofrimento, e ao longo desse livro você vai encontrar Jó lamentando para com Deus, os seus 3 amigos, ou quando se aproximam de Jó, que vamos conversar no próximo encontro sobre os amigos da onça, eles chegam para Jó, permanecem ali com Jó por 7 dias, se assentam e ficam chorando, porque eles não tinham nenhuma palavra de conforto e consolo para Jó naquele exato momento. Depois eles vão tentar justificar e dizer que Jó está sofrendo porque Jó estava em pecado. Eles vão tentar defender a honra de Deus porque Jó estava pecando, ou estava em pecado. Deus não precisa de ninguém para defendê-lo. E Jó vai tentar mostrar para os seus amigos de que, apesar do pesar, ele não estava em pecado. E não podia, de forma alguma, confessar aquilo que não seria possível. Ou seja, dizer que estava em pecado, ou então que ele havia errado. Fé sob suspeita. Este é o tema que nós vamos conversar esta noite. Em que sentido nós podemos entender que a fé está sob suspeita? A fé de Jó? Será se realmente a fé de Jó estava sob suspeita, ou a fé, quem sabe assim então, da sua mulher? Em primeiro lugar, fé sob suspeita. Uma fé sob suspeita procura provar que servimos a Deus com base no interesse. A fé sob suspeita, ela procura fazer isto. Olha, você serve a Deus porque Deus lhe acumulou de riquezas ao longo da sua caminhada. É justamente o que você vai encontrar aí na conversa de Satanás com o próprio Deus. No capítulo 1, no verso 6, diz lá, quando os filhos de Deus se reúnem, Satanás também se apresenta diante deles, e Deus então pergunta: você viu meu servo Jó? Homem justo, homem íntegro, homem reto, que se desvia do mal. Jó era tão preocupado não só com a sua vida, mas também com a vida dos seus filhos, que diz no versículo 5, que Jó, ele era um sacerdote do lar. A iniciativa partia dele. Havia uma preocupação na vida de Jó com relação aos seus filhos. Dizia, talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus, ou quem sabe também blasfemaram contra Deus, e eu não sei disso, então a melhor forma que tem é oferecer a Deus sacrifício. E aí você vê já Jó oferecendo sacrifícios a Deus. Isso prova que esse livro de Jó é um livro antigo. A preocupação dele com a sua família, como homem dedicado a Deus, em saber como que os seus filhos estavam, se estavam bem com Deus ou não. Mas Deus permite agora que Jó, ele venha sofrer, ele venha perder todos os bens que ele até então possuía. E o que você percebe aí, uma descrição dos bens de Jó, há uma demonstração de que realmente era um homem rico. Por isso que chega a dizer, nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Porque o homem sem posse, naquela ocasião, não era ninguém. A posse dizia que tipo de pessoa era aquela. Sem posse, era como se estivesse sem roupa. Não é ninguém. Por isso que ele diz, eu nu saí do ventre da minha mãe. E da mesma forma, eu vou voltar para lá. E o que nos chama atenção em tudo isso, irmãos, é que Jó não blasfemou, não pecou contra Deus. E a Bíblia nisso aí, ela é muito clara, ela é enfática, e procura nos mostrar que Jó viveu uma vida íntegra, reta, na presença de Deus. Ser íntegro significa ser completo, ser total, em todos os momentos da vida. Ser íntegro, ser total, ou seja, quando eu vou declarar o meu imposto de renda, eu tenho que ser honesto. De tudo quanto eu recebi, eu preciso declarar. Ser íntegro, ser total, ou seja, quer dizer que eu não posso enganar as pessoas e que eu preciso ter uma vida reta na presença de Deus. Ou seja, Jó é um homem íntegro, um homem reto. E diante de Deus não havia nada
que falasse contra a sua pessoa. E Deus se orgulhava disto. A pergunta é: será se Deus pode falar a mesma coisa com relação à nossa vida? De sermos íntegros, de sermos retos, de pessoas que se desviam do mal ou pessoas que correm para o mal. Como o caso de José do Egito, um exemplo de alguém que fugiu do mal quando a esposa de Potifar o tentou. E ele foge e deixa ali então as roupas na mão dela. E foi então acusado de assédio sexual. Se desviou do mal. O cristão, ele precisa dia a dia fugir do mal, mas também fugir da aparência do mal. Então ser íntegro, ser reto diante de Deus é compreender isto. Por isso que Deus disse a Satanás: você viu meu servo Jó, homem justo, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Pode ser que o inimigo tente nos acusar e tentar provar para Deus que tem alguma coisa errada. João Calvino, em um de seus sermões, diz o seguinte: nossa fé tem que estar fundamentada no que tenhamos pensado por nós mesmos, mas no que nos foi prometido por Deus. Se Deus nos prometeu assim, então, proteção, se Deus disse que estaria conosco em toda e qualquer situação, nós não podemos vacilar, duvidar em hipótese alguma. Nós precisamos confiar em Deus, por mais que venhamos a perder bens materiais, família, tudo mais. Assim como lemos aqui em Romanos 8, 31 a 39, quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, quem? E o apóstolo Paulo lista uma série de coisas que podem nos separar. E é possível que essas coisas nos separem do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como o sofrimento, como a tribulação, como a perseguição, como o perigo, espada, nudez. Paulo, é possível que isto venha acontecer, mas ao mesmo tempo também disse que em todas estas coisas, disse Paulo, somos mais do que vencedores. E é justamente isso, irmãos, que nós temos que entender. Fé sob suspeita, uma fé sob suspeita, procura provar que servimos a Deus com base no interesse. Eu vou à igreja para que Deus venha me abençoar. Não! Se eu venho à casa de Deus, primeiro para glorificar a Deus como fim principal do ser humano, para cultuar esse Deus, para falar com esse Deus, para estar em comunhão com os meus irmãos e irmãs. Eu não venho à casa de Deus para buscar bênçãos materiais. Essas coisas são consequências do ato de adoração, da convivência fiel e genuína na presença de Deus. A gente vê hoje aí são as igrejas convocando as pessoas, convocando o povo para buscar bênção. Venha buscar a sua bênção. Elas vão buscar a bênção de Deus, mas não querem nada com o Deus da bênção. Não querem compromisso com esse Deus, não querem se envolver com esse Deus, simplesmente querem buscar as bênçãos de Deus. Nós não podemos, irmãos, em hipótese alguma, buscar Deus com base no interesse. O que Satanás procurou mostrar para Deus foi isto: olha, Jó está te servindo porque você o acumulou de riquezas, porque você lhe deu uma família abençoada, são 10 filhos, porque você fez com que ele se tornasse o cara mais rico e mais importante de todo o Oriente. Então ele te busca, está na tua presença, porque o Senhor está o alimentando, abençoando cada vez mais. Tira-lhe os bens materiais, e você vai ver que ele vai falar mal na tua cara. Essa é a versão que você vai encontrar na Bíblia, na linguagem de hoje. Ele vai blasfemar na tua cara. Fala isso. Se perdermos tudo, qual
será a nossa postura diante de Deus? Eu perguntaria, se possível fosse, a Martim Lutero, mas já morreu há muito tempo. Mas ele nos deixou um legado, o hino Castelo Forte. Ele disse: se temos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, e se a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Ah, Senhor, eu estou com o Senhor, mas já pensou em perder o meu carro do ano? Já pensou em perder a minha casa? Já pensou em perder o meu iate? Já pensou em perder a minha casa de praia? Já pensou, Senhor? Como é que eu vou para Guijuaçu? Pegar ônibus? Senhor, está difícil, porque olha, Nova Iguaçu está um tumulto só. Táxi? Senhor, é muito caro, porque depois que ele se acostuma com um carro bom, depois tem que comprar um carro mais ou menos. É meio difícil, Deus, sabe? Mas uma pessoa que sempre andou de um carro bonito, plano, de repente tem que cair um pouquinho. Mas Deus, é meio complicado, sabe? Mas se o Senhor me abençoar, me guardar e proteger e pedir que eu peça, que eu perca os meus bens, eu vou estar contigo em qualquer situação. O Senhor pode contar comigo. Se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e se a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Nós não servimos a Deus com base no interesse. Se você tem que buscar Deus com base no interesse, para que Deus venha abençoar a sua vida, só isto, você está literalmente perdido. Eu sei que está lá em 2 Coríntios 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu abrirei. Deus promete então abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos. Só que temos que entender esse verso lá no contexto em que ele foi escrito. O Senhor prometeu que ele abençoar. Eu não posso buscar Deus com base no interesse, porque se isso está acontecendo, Satanás vai ter um encontro com Deus e dizer: olha, prova esse cabra, para ver se realmente ele está vindo à tua presença. E irmãos, quando a mão de Deus começa a apertar, a coisa fica difícil. James Johan diz o seguinte: nenhuma parte da religião agrada mais a Deus e o homem e a honra mais do que manter a integridade e a sinceridade durante as provações. Durante as provações, Jó se manteve íntegro, sincero diante de Deus. Mulher, Deus só nos deu o bem, não nos daria o mal. Mesmo se pedindo para que eu venha amaldiçoá-lo. O alvo de Satanás para Jó era vê-lo amaldiçoando a Deus. É triste, irmãos, você conhecer alguém que teve tudo do bom e do melhor, e de repente a pessoa perde tudo na vida. E a pessoa fica a perguntar: onde foi que eu errei? Eu acho que o Todo-Poderoso derramou a sua ira sobre a minha vida. Nem sempre é o que acontece. Em segundo lugar, fé sobre suspeita. Uma fé sobre suspeita impede que entendamos que tudo o que acontece na nossa vida não está sob o controle de Deus. O diabo tentou mostrar isso para Jó. Vejam aí, por favor, no versículo 12 do capítulo 1. Vamos ler juntos, se você não fechou sua Bíblia? Vamos lá? Disse o Senhor a Satanás: olha só, Satanás, eu te dou a permissão para você tocar em Jó. Mas há um limite aí. Tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Ele é meu servo. Você vai até onde eu permito.
Satanás não tem autoridade para agir na nossa vida sem a chancela de Deus. Principalmente na vida do crente. Razão pela qual eu não aceito esse negócio de crente endemoniado. Crente possesso. Ora, porque numa casa, se você é templo do Espírito Santo, e Deus habita na sua casa, o inimigo não pode habitar ali com você, concomitantemente. Não pode. A menos que Deus diga, eu autorizo, eu permito, faça isto, entre. Mas se não permitir, é impossível. Ele age, mas tem limite. Ele só pode ir até certo lugar, certo ponto. E olha que mesmo assim, ele tem feito coisas terríveis. Imagine, irmãos, se ele tivesse toda a liberdade de ação, nós estaríamos perdidos. Ele não tem poder para ler a nossa mente, porque se tivesse, nós estaríamos perdidos. O Salmo 139, que cantamos aqui no início, não teria nenhum sentido. Senhor, tu me sondas e me conheces. Não teria nenhum valor, porque não somente Deus, mas também o diabo teria esse poder para sondar, mas graças a Deus, ele não tem. Ele não tem. E nunca terá. Porque o dia que isso acontecer, Deus deixa de ser Deus. Uma fé suspeita impede que entendamos que tudo o que acontece na nossa vida não está sob o controle de Deus. O pastor Dragão, lá de Lopes, dentre as músicas que ele escreveu, hoje pastor na ilha, diz o seguinte, que Deus está sob o controle de tudo, mesmo quando às vezes pareça que não. E a vida é assim, parece que Deus não está no controle de tudo, nossa vida, mas está, irmãos. Porque se não estivesse no controle da vida de Jó, Jó já teria morrido. Mas Deus permitiu, você vai fazer só isto. A vida dele pertence a mim, não a você. A sua vida está sob o controle de Deus e não do inimigo. O diabo não pode ter poder sobre a sua vida. Quem tem poder sobre a sua vida é Deus. Quem dá a vida e tira, só Ele tem poder para fazer isto e mais ninguém. Portanto, uma fé suspeita, ela vai impedir que você entenda, que você compreenda, que você aceite isto, de que Deus não tem controle sobre a sua vida. Porque se tivesse, eu não estaria sofrendo, passando por tudo isto. Mas Deus tem controle sobre a sua vida. Deus tem controle sobre a nossa família. Deus conserva a nossa vida. Por mais que às vezes soframos aqui ou acolá, isso não quer dizer que Deus não está nos conduzindo conforme a sua vontade. Tua fé, Jesus contemplará. Tudo que Ele promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Cada vez que a minha fé é provada, você cantou aqui no início, já me dá a chance de crescer um pouco mais. E Deus permite, então, que certas coisas venham acontecer para ver se realmente estamos firmes nele ou não. Sem tirar alguma coisa boa, se iremos blasfemar contra ele ou não. No capítulo 2, no versículo 6, diz o seguinte: disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder. Poupa-lhe a vida. Você pode fazer isto, mas olha, tirar-lhe a vida, só eu tenho poder para fazer isto. Deus está sob o controle da nossa vida, dos nossos negócios, da nossa família, de tudo quanto temos. Porque se não tivesse, irmãos e amigos, nós estaríamos literalmente perdidos. Fé sob suspeita.
Terceiro e último lugar, uma fé suspeita nos leva a negar a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Vamos ler juntos o verso 9? Leiamos. Então sua mulher lhe disse: mais uma vez mais forte. Então sua mulher lhe disse: meu esposo, você ainda se mantém fiel, íntegro, justo a esse Deus? Amaldiçoa. Você viu o que ele fez com você? Abre mão de servir a esse Deus. Busque solução em outro lugar ou em outro ser. Encontre uma resposta mais rápido com relação aos problemas que você está enfrentando na vida. Amaldiçoa esse Deus. Quando alguém de fora diz isto, a gente até deixa passar. Mas quando alguém da própria família, a própria esposa de Jó, pede para que ele venha amaldiçoar esse Deus, e Jó tinha tudo, irmão, tudo para fazer isto. A sua vida está se acabando diante de sua esposa, diante dos seus falsos amigos e também diante do próprio Deus. E até então ele não tinha recebido nenhuma resposta desse Deus. Você tem uma ideia? Veja aí no capítulo 19, verso 17 diante. Quando Jó diz que, embora sofrendo, ele sabe que o que Deus, o seu Redentor, vive, diz o verso 17: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Diz Jó: da minha boca exala um odor insuportável, e minha mulher não aguenta mais. Não era porque ele deixou de escovar os dentes, não. É que literalmente a sua carne estava apodrecendo. Razão pela Jó: amaldiçoe-se Deus e morra, porque para você a morte vai ser um alívio. Você vai colocar um fim nesse seu sofrimento. Porque se Deus fosse bom realmente, você não estaria sofrendo, Jó. Ele disse: olha, ela não aguenta, não suporta mais o meu mau cheiro. Ele é repugnante. E se você já teve, embora talvez que o prazer ou desprazer de estar no velório e sentir esse odor de uma carne em putrefação, é horrível. Jó diz: olha, a minha carne está podre. Quando eu abro a boca para falar, a minha esposa não suporta meu hálito. Não era bafo, não. É que a sua vida estava se acabando aos poucos. Era como o esposo de Jó. Eu disse: Jó, não fique sofrendo mais. Amaldiçoa esse Deus e morra. Uma festa suspeita nos leva a negar a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. É quando a corda aperta legal. É quando tudo fica mais difícil. Quando não suportamos mais tamanho sofrimento, e aí então negamos a Deus. Eu abro mão de tudo isso, mas eu não quero sofrer mais. Eu não aguento sofrer mais. Deus, alivia o meu sofrimento. Quando o nosso conforto nos é tirado, deveríamos ser gratos a Deus pelo tempo que nos concedeu, desfrutando dele, que certamente foi muito maior do que merecíamos. Mas nem sempre olhamos a vida
desta forma. Lamentamos, reclamamos de tudo. Fé sob suspeita. Portanto, irmãos e amigos, nós vimos aqui, nesta noite, que uma fé sob suspeita procura provar que servimos a Deus com base no interesse. Você serve a Deus com base no interesse? Você vem para a igreja para ser abençoado por Deus ou para adorar a Deus e reconhece que bênçãos são consequências da sua comunhão com Deus? Se você reconhece isso, você está no caminho certo. Mas também, além de reconhecermos que uma fé suspeita procura provar que servimos a Deus com base no interesse, também vimos, em segundo lugar, que uma fé suspeita impede que entendamos que tudo o que acontece na nossa vida não está sob o controle de Deus. Mentira. Deus está sob o controle de tudo. O pastor Márcio, da igreja de Miguel Couto, e foi a Belo Horizonte para um evento o ano passado, com um carro novinho. No retorno, ele não sabe explicar o que aconteceu. Estava ele, a esposa na frente e uma filhinha atrás, estava com 5. Ele disse que quando o carro passou por uma curva, ele não sabe o que aconteceu. O carro rodou na pista, bateu no guarda-reio e atravessou, caiu embocado e amassou tudo, perda total. O pessoal, quando viu aquilo, correu para tentar ajudá-los e saiu o pastor Márcio ileso por aquilo, a esposa, que tem só um arranhão, e a criança tranquila no banco de trás, sem chorar. Sabe o que é isso? É a mão de Deus. É Deus que está sob o controle de tudo. Quando aquele acidente, algo pior, não lhe aconteceu, não foi um acaso, não, porque o acaso para o crente não existe. Foi a mão de Deus. Deus esteve no controle de sua vida e continua no controle de sua vida. Portanto, uma fé suspeita, ela impede que entendamos que tudo que acontece na nossa vida não está sob o controle de Deus. Tudo que acontece na nossa vida está sob o controle de Deus. E também que uma fé suspeita nos leva a negar a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Não faça isso. É difícil? Continue crendo em Deus. Quero então lhe convidar para você repetir comigo agora esses 3 pontos, tá? Para você guardar na sua mente, você não esquecer, porque semana que vem vamos sequenciar. Eu quero que você se lembre desses 3 pontos. Vamos ler juntos? Vamos lá? Uma fé sob suspeita procura provar que servimos a Deus com base no interesse. Isso é mentira. Ok? Segundo lugar, uma fé sob suspeita impede que entendamos que tudo que acontece na nossa vida não está sob o controle de Deus. Outra mentira do diabo. Em terceiro e último lugar, uma fé sob suspeita nos leva a negar a Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Isso não pode acontecer. Que Deus venha fortalecer a sua fé e lhe ajude cada vez mais, dando condições para você permanecer firme na presença dele. Assim como Jó foi tentado, Deus permitiu que te tocasse nele, tirasse todos os seus bens, na sua vida permaneceu ali na presença do Senhor.